Vamos falar um pouquinho sobre a palavra de sabedoria nesse vídeo. Para você que não sabe, em 1833, Joseph Smith deu uma revelação que proíbe o uso de bebidas quentes, fortes e também tabaco. Atualmente, a igreja interpreta a bebida quente apenas como café e chá preto, mas todas as bebidas quentes eram proibidas no início. E apesar de algumas partes dessa lei serem muito cobradas hoje em dia, outras são praticamente ignoradas, como, por exemplo, a orientação de comer pouca carne. Brigham Young citou que essa lei surgiu após as reclamações da esposa de Joseph ter que limpar a sujeira após as reuniões dos líderes, onde fumavam cachimbo, mascavam tabaco e cuspiam no chão. Pensando sobre essa questão, Joseph perguntou ao Senhor sobre o uso dessas substâncias, o que resultou na revelação. Mas parece que essa era uma ideia que já circulava em Kirtland em 1830. O Jornal de Saúde da Filadélfia já tinha um artigo que condenava o uso do álcool, tabaco e a ingestão exagerada de carnes. A Sociedade Governamental de Saúde de Kirtland já existia e foi bem sucedida em eliminar uma destilaria de Kirtland, antes mesmo da Revelação Sud. A Sociedade de Água Fria era contra o uso de chá, café ou qualquer bebida quente, como também o jornal Wayne Sentinel, impresso 3 anos antes da revelação, falando sobre os perigos do tabaco. Então, apesar dessa lei parecer benéfica à saúde, parece que não foi uma exclusividade da Igreja Sud, e nem foi a pioneira em adotar esses costumes. Tá, mas quais as consequências de se quebrar essa lei? Joseph Fielding Smith disse que isso pode barrar uma pessoa de receber o reino celestial. E o escritor Sud, John Stewart, disse que Joseph Smith cobrava cuidadosamente essa lei. E caso alguém a descumprisse, não poderia ter um alto cargo na igreja, ou mesmo participar das ordenanças do templo. Agora, seguindo essa lógica, o próprio Joseph Smith não estaria digno de estar no templo para realizar as ordenanças que ele mesmo instituiu. Há muitos registros que provam que o profeta quebrava a palavra de sabedoria após instituí-la. As evidências? No próprio livro do profeta, chamado História da Igreja. Ele cita ocasiões como: fui chamado ao escritório e bebi um copo de vinho, e revisei uma parte das anotações da conferência. No diário de Joseph Smith, ele relata tomar chá no seu café da manhã. Quando sua esposa perguntou se estava de seu agrado, Joseph respondeu que se estivesse um pouco mais forte, seria melhor. Em outro relato, Joseph Smith admitiu que bebeu um copo de cerveja no Moses, apesar deste último relato estar presente na primeira edição do livro História da Igreja. Essas palavras foram omitidas nas edições recentes. Meio estranho isso, não é? Na cadeia de Carthage, Joseph deu $2 para o guarda, que imediatamente trouxe uma garrafa de vinho, cigarros e 2 pequenos rolos de tabaco. Joseph e John Taylor experimentaram. John Taylor também disse: tomávamos um pouco de vinho. Nossos espíritos geralmente estavam aborrecidos e pesados, e o vinho era enviado para nos reavivar. Que coisa, hein? Joseph Smith, uma vez, pregou um poderoso sermão e logo depois cavalgou pelas ruas de Nauvoo fumando um charuto. Parece brincadeira, mas é verdade. Aí, vendo que o profeta e outros líderes não seguiam a palavra de sabedoria, os membros começaram a ficar confusos. George Albert Smith contou de uma família que visitou o profeta e foi oferecido se gostariam de tomar chá ou café. Depois, outro membro chamado Almon resolveu que podia quebrar essa lei também e foi levado a julgamento sob a acusação de que não cumpria a palavra de sabedoria. Mas isso não para só no uso, não.
Quando Joseph era o prefeito de Nauvoo, decretou uma lei que o prefeito da cidade estava autorizado a vender bebidas alcoólicas. O filho do profeta citou a vendinha de seu pai. Quando a mãe dele voltou de viagem, de repente se deparou com um bar, com pia, prateleiras, garrafas, copos e outras coisas de um bar bem equipado. Ela ficou surpresa e confusa com a mudança. Quando ela indagou o profeta sobre o que as pessoas iam pensar daquilo, ele tentou se desvencilhar e só removeu o bar quando ela ameaçou ir embora com as crianças enquanto ele não acabasse com aquilo. Mas a palavra de sabedoria não era um obstáculo só para Joseph. Brigham Young bebia café regularmente, bem como vendia. Ele contou na própria conferência geral que bebia e mascava tabaco por anos. No caminho para Utah, ele aconselhou os pioneiros a usarem a cerveja como bebida. Para se ter uma ideia, o primeiro bar em Salt Lake, e o único por anos, pertencia a ele. Com ele no comando, a igreja dominou o comando de bebidas alcoólicas. Há documentos, sim. Em 1856, trouxeram 6 toneladas de mercadorias através de planícies para ele, constituindo de tabaco, rum, uísque, brandy, chá e café. Ele também tentou ao máximo se livrar das cervejarias rivais. A explicação dada para a situação foi que era necessário que os membros desenvolvessem uma economia autossuficiente. Então era melhor que ele não pegasse pesado em relação a mascar tabaco e que isso fosse cultivado localmente. O presidente Young também passou a instituir que os membros não gastassem com chá, café e tabaco importados. Num discurso, Brigham Young disse assim: "Vocês sabem que todos nós professamos acreditar na palavra de sabedoria. Tem havido uma grande discussão sobre isso. Nós usamos o tabaco em grande quantidade. Os comerciantes ambulantes passam e vendem toneladas de tabaco, além de que é vendido aqui regularmente. Mas o tabaco pode ser produzido aqui. Se formos usá-lo, vamos produzi-lo aqui. Eu recomendo que alguns produzam tabaco. Façam uma produção de tabaco e pararemos de enviar dinheiro para fora do território. Nós gastamos anualmente $60 mil para quebrar a palavra de sabedoria, pois se vamos quebrá-la, então que guardemos esse dinheiro." Brigham Young depois sugeriu que os luxos, como chá, café, tabaco e uísque, só poderiam ser utilizados se fossem de fabricação própria. Há provas também que mostram o vinho sendo usado exageradamente no templo de Kirtland. William Harris disse que o jejum era quebrado comendo um pão e bebendo tanto vinho quanto eles achavam ser suficiente. Joseph Smith, querendo incentivar o espírito que eles esperavam receber, fazia os irmãos beberem livremente, dizendo que o vinho era consagrado, e eles começavam a profetizar. Hazen Aldrich, que foi presidente dos 70, disse que quando o templo foi dedicado, um barril de vinho foi usado e que eles tiveram uma brincadeira de bêbados. O próprio David Whitmer, uma das testemunhas do livro de Mórmon, chamou as ordenanças do templo de um conto de fadas fraudulento. William McLellin, que serviu como apóstolo da igreja, comentou também sobre isso. Afirmou positivamente: "Não era de Deus. Não só eu, mas nenhum outro homem dentre os 500 que estavam presentes recebiam as ordenanças, exceto se estivessem com vinho." A incoerência é absurda. Joseph Smith falou que nenhum membro da igreja é digno de possuir um cargo depois de ter a palavra da sabedoria ensinada corretamente e deixar de cumpri-la. Heber C. Kimball, membro da primeira presidência, afirmou que os santos virtuosos não venderão uísque e nem estabelecerão destilarias. Mas George Albert Smith, também membro da primeira presidência, admitiu: "Estamos fazendo um grande negócio com chá, café e tabaco na loja da cooperativa." Bom, alguns podem tentar se defender dizendo que eram erros de homens, mas todas essas leituras com diversas fontes e detalhes deixam claro que Joseph Smith, mesmo tendo estabelecido a lei, não a cumpria. Brigham Young e muitos outros faziam o mesmo.
E tudo fica mais tenso ao saber que a bebida era utilizada nos templos para confundir os membros, induzindo-os a pensar que tiveram experiências espirituais e, na verdade, estavam sob efeito do álcool. É certamente absurdo que Joseph Smith, Brigham Young e diversos outros pudessem quebrar a palavra de sabedoria e ainda manter sua posição como líderes da igreja. Mas isso é só mais um pequeno ponto na somatória dos grandes segredos escondidos. Não perca os próximos vídeos. Até lá!